Olá, pessoal! Na aula de hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre as tecnologias de tratamento de água. Eu sou a Luísa Castne Borges Burgard, sou engenheira ambiental e sanitarista e atuo na área de regulação e fiscalização de saneamento básico na ARESC, que é a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Santa Catarina. Então, começando um pouquinho, a falar sobre o tratamento de água, para que a gente consiga, de fato, remover todas as impurezas da água bruta e tornar ela potável e apta para ser distribuída a toda a população, a gente tem diversas etapas, que a gente precisa submeter a nossa água, e essas etapas, elas envolvem os processos físicos e químicos. Então, a gente tem aqui, um esquema de como que funciona o tratamento de água, desde a captação, até todas as etapas físicos e químicas, para poder ir para a rede de distribuição. Então, a gente tem três tipos de tratamento, o tratamento simplificado, que é apenas a adição de cloro e flúor na água antes da distribuição. E, normalmente, esse tratamento ele se aplica mais às captações subterrâneas. A gente tem o tratamento convencional, que é o mais aplicado no Brasil, que envolve todas as etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. E aí, todas essas etapas a gente vai comentar um pouquinho hoje no decorrer da aula. E também o tratamento avançado, que envolve a adição de outros processos para melhoria da qualidade da água, como a questão da filtração por membranas, E aí a gente tem essa aplicação um pouco mais relacionadas a tratamento para a qualidade da água industrial. Então, em relação ao tratamento convencional, como que funciona todas essas etapas? Então, a gente tem aqui um esquema, de uma estação de tratamento de água, iniciando aqui com a água bruta, que vai chegar no primeiro processo que a gente chama de coagulação, com a medição de vazão, depois passa pelo processo de floculação da água, que seria a formação de flocos, depois o processo de decantação, onde esses flocos formados eles vão acabar sedimentando no fundo e formando lodo, e depois o processo de filtração, que essas impurezas que não foram removidas na decantação passam ainda pelo processo de filtração, e por fim, essa água ela é destinada para o tanque de contato, onde ocorre a adição de produtos químicos, para a realização da desinfecção, da fluoretação e talvez eventualmente da correção do pH. E aí sim a água ela está apta para ser distribuída à população com segurança. Então, falando um pouquinho de cada uma dessas etapas, começando então pela etapa de coagulação. A coagulação é um processo físico-químico que consiste na adição homogênea de coagulante, seguido de uma ação violenta da água, que a gente chama de mistura rápida, para provocar a desestabilização elétrica das partículas coloidais e em suspensão, facilitando a sua agregação e consequente formação de flocos. Então, aqui a gente tem uma imagem, do processo de mistura rápida, onde a água bruta chega aqui, a gente tem a adição de produto químico de forma homogênea, e ela recebe uma agitação violenta através desse ressalto aqui, para que as partículas comecem a, de fato, ter essa desestabilização elétrica. Então, quais são os principais coagulantes empregados? A gente tem o sulfato de alumínio, o cloreto férrico e também o cloreto de polialumínio. E quais são os dispositivos de mistura rápida? A gente tem desde a calha Partial até vertedores regulares e também agitadores mecânicos. E aí, como uma boa prática, é importante a gente ter um controle do pH, visto que esses coagulantes, eles são ácidos e eles consomem a alcalinidade, consequentemente reduz o pH da água. Então, é importante ter esse controle. Então, aqui a gente tem, a aplicação dessa forma, mas a gente também pode fazer aqui a aplicação através através de agitadores mecânicos. A próxima etapa, então, depois que a gente tem a etapa de coagulação e mistura rápida, a gente vai para a etapa de floculação, que é o processo pelo qual as partículas se aglutinam em pequenas massas, com peso específico maior do que o da água, formando os flocos,
visto que as partículas desestabilizadas chocam-se umas com as outras e formam esses coágulos maiores, que são os flocos. Existem algumas estações, né, onde a gente pode também adicionar um polímero, que é um composto químico de grande cadeia molecular que vai auxiliar nesse processo de aumentar os flocos para que eles ganhem tamanho, que eles ganham peso, né? E aí a gente tem diversos tipos de floculadores, então, desde floculadores hidráulicos, que são as chicanas, como nesse caso aqui, né? Então, a água ela vai passar por todo esse processo aqui para poder realizar a formação dos flocos, até também, né, floculadores mecânicos relacionados com turbinas ou pás rotativas que também vão propiciar essa aglutinação, essa formação dos flocos. Depois da etapa de floculação, a gente tem a etapa de decantação ou então flotação, né, que é um processo de separação de sólido e líquido que promove a remoção desses flocos formados, visto que os flocos que crescem no floculador, eles vão se depositar no fundo do decantador pela ação da gravidade, para depois eles serem removidos. Então, a gente tem diversos tipos também de decantadores, né, de fluxo horizontal, vertical, ou então de forma ascendente ou descendente. Então, como, por exemplo, aqui nesse caso, né, a gente tem um decantador horizontal, onde a gente vai ter aqui a entrada da água floculada, uma zona de turbilhonamento e depois uma zona de decantação, repouso, e aqui a gente vai ter a saída da água para o filtro, e nesse caso aqui, o depósito de lodo que precisa ser removido. Já num vertedor vertical, né, a gente tem também a entrada da água floculada, que ela vai também aqui se depositar, né, os flocos vão se depositar aqui nos decantadores, e aqui por cima a gente vai ter a canaleta de água decantada que vai para os filtros. E aí a gente tem, como tem esse depósito, né, de partículas, que a gente chama de lodo, eventualmente é preciso fazer essa descarga de fundo, que a gente chama, para poder fazer um tratamento adequado desse lodo e remover todas essas partículas. Uma outra opção, ao invés dos decantadores, é fazer uma etapa de flotação, que, né, é uma alternativa, então, para a decantação. E ao contrário da decantação, onde os flocos eles vão para o fundo do tanque com a ação da gravidade, na flotação, esses flocos eles são arrastados para a superfície do tanque devido à adição de microbolhas de ar que fazem com que esses flocos eles vão flutuar na superfície para depois eles serem removidos. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um equipamento de flotação, onde a gente tem aqui a água flotada, né, e aí através desses raspadores aqui, ele vai removendo esses flocos e vai arrastando para retirar esse lodo, né, e permanecer a água decantada. Depois de passar pela etapa de decantação ou flotação, a última etapa é a etapa de filtração, que é onde a gente vai aplicar os filtros, né? A gente vai submeter a água para eventual remoção de sólidos através dos filtros, que são compostos por meios filtrantes, né? Então, são camadas de areia, de pedregulho, de cascalho, de carvão antracito. E aí, na filtração, né, o restante desses flocos que não foram removidos na etapa de decantação, eles vão ser retirados. E à medida que a água passa por esse meio filtrante, a deposição desses flocos ficam nessas camadas, né, que provoca, então, a colmatação dessa superfície, aumentando a perda de carga e tornando necessário a questão da lavagem, né? Então, quando a gente tem esses poros todos das camadas preenchidos com sólidos, é preciso a gente fazer essa lavagem dos filtros desse meio filtrante para que ele volte a ficar operacionalmente adequado. E aí essa etapa ela é bem importante, né? Não só para remover essa turbidez que pode ficar na água, mas também é nela que inicia a remoção dos micro-organismos patogênicos. E aí a gente tem diversos tipos de filtro, né? Mas os mais comuns estão classificados de acordo com essa velocidade de filtração. Então, essa filtração ela pode ser lenta ou ela pode ser rápida, né? Os filtros lentos, normalmente, eles operam com baixas taxas de infiltração e eles são aplicáveis a águas que tenham pouca turbidez. E eles exigem, então, uma área muito grande, né? Mas, em contrapartida, ele favorece uma intensa atividade biológica, garantindo, assim, uma desinfecção efetiva na produção de água com qualidade.
E já os filtros rápidos, né, são aqueles utilizados no processo de tratamento convencional, que ele opera com uma taxa de infiltração bem superior, né, e tendo essa necessidade, então, de remoção dos flocos através das etapas de floculação e decantação prévia. Depois que a gente faz toda essa parte de remoção dos sólidos, né, e aí a gente tem a água clarificada, que a gente chama, essa água ela passa pela etapa de adição de produtos químicos, né, para atender a portaria do Ministério da Saúde em termos de padrão de potabilidade. E aí a gente tem então a etapa de desinfecção, né, que é a aplicação de um agente desinfetante para a remoção dos organismos patogênicos e a inativação de outros organismos indesejáveis. E aí essa etapa, né, as etapas anteriores de classificação, elas também oferecem uma boa eficiência na remoção dos patogênicos, mas é necessário de fato empregar, né, um agente desinfetante até para a manutenção do cloro no sistema de distribuição. E aí os principais produtos utilizados na desinfecção é o cloro, gasoso, né? Como a gente tem aqui nos cilindros, e também o hipoclorito de sódio ou de cálcio e o dióxido de cloro. Então a gente precisa aplicar esse desinfetante e deixar um tempo de contato entre a água e esse desinfetante para de fato aumentar a eficiência, né, dessa etapa de desinfecção. E aí, normalmente, também junto com a desinfecção, ocorre a fluoretação, que é uma etapa adicional de aplicação do ácido fluorsilícico, que libera na água o fluoreto, né, sendo um dos responsáveis pelo declínio da cárie dentária no Brasil. Então, também é uma exigência da portaria de potabilidade do Ministério da Saúde a gente ter a manutenção de até 1,5 miligramas por litro de flúor na água distribuída. E aí, depois que a gente faz todas essas etapas, né, a água ela está apta para ser distribuída à população, mas a gente tem aqui, né, alguns fatores que podem influenciar na eficiência desse tratamento, que são importantes, né, que o responsável pelo sistema de abastecimento de água e também as agências reguladoras fiquem atentas, né, para que, de fato, esse tratamento ele seja eficiente. Então, na etapa de clarificação, né, que é toda aquela etapa de coagulação, floculação, decantação e filtração, a gente tem diversos fatores, né, que podem influenciar. Então, começando pela coagulação, né, um indicador de referência importante de ser verificado é o volume de coagulante e o fluxo e os custos operacionais. Então, porque isso tudo pode influenciar na concentração de matéria suspensa, coloidal dissolvida, a gente pode influenciar no pH, na dosagem de coagulante e também no tempo de mistura. Na floculação, é importante ficar atento ao tamanho e à densidade dos flocos e também aos custos operacionais, porque isso pode influenciar na eficiência da etapa anterior, né, da coagulação, também na quantidade de agitação e concentração de flocos. Já na decantação, é importante ficar atento aos parâmetros de turbidez, de cor, de sólidos dissolvidos e suspensos, também na qualidade do lodo decantado e a velocidade de decantação, assim como os custos operacionais. E os fatores que influenciam a eficiência estão relacionados, então, com a própria eficiência das etapas anteriores, né? E também o tamanho e a densidade dos flocos e a quantidade de agitação. E na filtração, é importante ficar atento aos parâmetros de turbidez, cor e de sólidos, né? Porque isso pode influenciar aí na escolha do tipo de filtro, o tamanho do material a ser filtrado e também o método de filtração escolhido. E já na desinfecção, que tem como objetivo, né, eliminar os micro-organismos patogênicos, é importante ficar atento ao número mais provável de coliforme, a quantia de desinfetante e outros produtos usados, porque isso tudo pode influenciar aí no tempo de contato com a água, no tipo de agente químico utilizado, na intensidade e natureza do agente físico utilizado como desinfetante e também no tipo de organismos que estão presentes na água. Na fluoretação, então, é importante a gente ficar atento à própria concentração do cloro para não ultrapassar o valor máximo permitido pela portaria. E a gente tem também algumas etas que precisam da correção do pH, né? E aí é importante ficar atento aí qual que é o volume de cal utilizado ou de carbonato de sódio para fazer essa correção do pH e combater a corrosão e o encrustamento nos encanamentos.
Então, para vocês terem mais conhecimento e se aprofundarem um pouquinho sobre todas essas tecnologias, eu sugiro a leitura, né, do livro do Di Bernardo, relacionado ao métodos e técnicas de tratamento de água, para aprofundar um pouquinho cada uma dessas técnicas, se vocês sentirem a necessidade. E com isso eu encerro, então, a aula de hoje e agradeço pela atenção de vocês.